eu me senti muito privilegiado mesmo. Falei, nossa, é chique demais. Então eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Vocês são uma referência, vocês são um exemplo para todos que conhecem, acompanham o trabalho do Missões Evódia. Ver a seriedade e a dedicação de vocês em ajudar o próximo, em apoiar a necessidade do próximo, né? E também cooperar com a evangelização dos irmãos, né? E de comunidades, lugares distantes. Vocês não têm se prendido aos obstáculos, né? Vocês têm ido mais além. Então isso é muito bom, graças a Deus. Então eu vou me apresentar um pouquinho aqui, né? Para todos que estão nos assistindo um pouquinho aí, eu sou Thales, né? Sou natural de Valinhos, região de Campinas, tenho 24 anos, sou crente desde berço, mas eu me converti aos meus 10 anos de idade numa escolinha da igreja, onde a professora ela ensinou pra gente o plano de salvação, mostrou como Deus ele cria o homem, como nós caímos em pecado e como surgiu essa necessidade de salvação e qual era o caminho para ser salvo. E ali eu entendi que eu era pecador, mesmo com 10 anos, 9 anos por aí de idade. Entendi que eu era pecador, que precisava decidir por Jesus. Então foi naquela noite que eu decidi por Jesus, né? Mesmo tendo meus pais crentes, cristãos, me levando à igreja. E aí foi a minha vida, a minha caminhada, dos meus 10 aos meus 18 anos, envolvido com muitos ministérios na igreja. Ministérios diversos, assim, até bati aqui. Ministérios diversos, como trabalhar com criança, trabalhar com jovens, com os adolescentes, professor de escola bíblica dominical, tudo que tinha alguma necessidade na igreja eu estava disponível, né? Só que o meu coração ardia por algo muito mais forte, né? Então aqui eu começo falando um pouquinho como que foi meu chamado missionário. Porque desde quando eu me entendo por gente, eu não falo desde quando eu era pequeno, porque quem me conhece sabe que cresci, eu esqueci de crescer, né? Esqueci de crescer. Então, desde quando eu me conheço por glória gente... Glória a Deus em graça e sabedoria. Amém. É amém, grande demais. Amém, glória a Deus. Amém. E aí, desde quando eu... Assim, 6, 5 anos, eu não podia ver um mapa na minha frente, não podia ver algo que era além da minha cultura, né, da minha realidade. Alguma coisa transcultural. Se era um filme, se era um desenho, se era alguma coisa assim, eu ficava com os olhos vidrados assim, né? Então eu tinha um amor muito grande pela geografia. Muito grande pela geografia. E depois eu fui entender o meu chamado missionário, né? Tem toda uma história. Então, com os meus 18 anos eu comecei a trabalhar em missões. E desde então estou trabalhando. Já faz 6 anos que estou envolvido em missões, né? Então hoje o meu trabalho, eu estou em transição de ministério, né? De igreja. Então eu trabalhei com a minha igreja, a igreja que eu congregava durante 6 anos em missões. Trabalho hoje com a missão Desafio Sem Fronteiras, que é uma missão que ela trabalha com comunidades indígenas ao redor do maior aterro sanitário da Bolívia. Nós temos um trabalho muito sério ali de alfabetização, de plantação de igreja, de discipulado com criança, discipulado com idosos, atendimento médico. Na nossa equipe a gente tem médicos, temos psicopedagogos, psicólogos, né? Nós somos uma equipe de 4 pessoas, né? Mas com as nossas formações nós servimos as comunidades e levamos a palavra de Deus, né? Então nós trabalhamos em 4 comunidades, guaranis, e também a gente trabalha com o povo quechua que está ali envolvido, né, também, que moram nessas comunidades, tem uma boa interação com a etnia Guarani, que é onde a gente trabalha, que é na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, né? E faz 6 anos, na missão Desafio, eu entrei agora, mas eu apoiava ela já há alguns tempos, né? Eu entrei já faz 2, 3 meses. E fora esse trabalho da Bolívia, a gente também tem um trabalho no Sudeste Asiático, com um país fechado. Com um país fechado, com plantação de igreja entre povo muçulmano, com escola para crianças. Então a gente também tem esse trabalho com a igreja perseguida. Então a missão Desafio. Mas hoje o trabalho está mais centrado na Bolívia, né? Então, treinamento de equipe, a gente recebe missionários, candidatos a missões. Se igrejas têm um jovem, tem uma família, tem um obreiro que tem um chamado transcultural, a gente recebe para treinar, né? Nós já recebemos no começo do ano uma senhora de 64 anos, uma irmã ativa em missões,
recebemos para treinar, foi um treinamento maravilhoso, muito bom, assim. Ela retornou ao Brasil para agora trabalhar com a igreja. Então a gente está para receber missionários também, parcerias, estamos aí. E trabalho com isso, trabalho na minha universidade também, né, porque eu sou estudante de psicologia. Então trabalho com cultos, com movimentos dentro da universidade. Nós demos uma parada agora com a pandemia, né? Retornando presencialmente, a gente retorna com o trabalho. E a gente vai apoiando alguns projetos de amigos. Tô nessa agora, né? Nessa fase. Maravilha. Nessa fala sua você já respondeu umas 10 perguntas. Ai. Que maravilha. É bom a gente tá entrevistando alguém que fala bastante, né? Porque já aconteceu de alguém eu fazer uma pergunta, a pessoa responder seco, olhar na minha cara, e eu falar, e agora o que eu vou falar? E a cabeça tem que ficar processando. Não, eu gosto de falar, pastor, quando fala de missões, o senhor que tem que me segurar um pouquinho. Eu também não fico atrás, gosto de falar pra caramba também. Mas, voltando lá atrás um pouquinho, quantos anos você tinha que você teve um encontro com Cristo? Que você entendeu o que era Cristo? A minha conversão, ela é um processo. Foi muito diferente, vamos dizer assim. Tanto a minha história em missões, como a minha conversão, ela foi bem diferente. Porque eu fui criado no lar evangélico, e a igreja. Mas aos meus 7 para 8 anos de idade, eu estava num culto, né? Um culto bem, vamos dizer assim, porque eu vim de uma igreja pentecostal, né? Então a gente tem aquela expressão que a gente fala assim, aquele culto frio, né? Que não rolou algum movimento, alguma manifestação espiritual. Mas foi um culto onde eu comecei a sentir uma coisa que eu nunca tinha sentido daquele ponto. Eu comecei a chorar muito. Eu tremia muito, mas era... Você tinha 7 anos de idade. Eu tinha 7 anos de idade. Eu tremia muito e chorava, me emocionava muito. Eu sentia uma coisa muito, muito diferente dentro de mim, uma emoção muito forte. Eu chamei a minha mãe... Eu falei, mãe, o que é isso daqui que eu tô sentindo? E minha mãe, como uma crente, né, do coque, vamos dizer assim, né? Ela falou assim pra mim assim, filho, vai falando glória, 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 glória. Eu falei, amém, eu vou falar, né? Porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo dentro de mim. Eu falei, o que eles fazerem, né, falar pra mim fazer, eu vou fazer. Tanto que antes disso, quando eu escutava alguém falando em línguas, eu achava que eu precisava de fazer um curso pra entender. Né? Falei, tem algum professor que vai me ensinar isso daí, né? E não foi assim, eu estava no culto, era um culto bem frio, comecei a chorar muito, tal, o culto inteiro assim, eu não quis ir para a escolinha, fiquei o culto inteiro, eu tremia muito, eu agarrei na cadeira e tremia muito. E aí, eu sei que uma diaconisa da igreja, no final do culto, chegou a mim e orou por mim. E quando ela orou por mim, eu fui batizado com o Espírito Santo, ali, naquele momento. Então, dali, eu comecei a me interessar muito. Ali mudou, foi uma chave. Só pegando um gancho aí no batismo com o Espírito Santo, é uma coisa interessante que para as pessoas entenderem. Você não tinha decidido por Cristo com gestos, né? Exatamente. Nem levantando a mão, nem indo lá na frente, nem ajoelhando, nem ninguém pondo as mãos sobre a sua cabeça, né? Sim. E você teve uma entrega interior. Sim. A partir do momento que você entregou o seu coração, o Senhor aceitou, né? Exatamente. Eu costumo dizer que para a pessoa ter um encontro com Cristo, não necessariamente ela precisa de um pastor, precisa de alguém que esteja orando, precisa levantar a mão para todo mundo ver. E eu dou um exemplo, aquele bandido da cruz, né? Ninguém pregou para ele, verbalmente, pregou visualmente, ele vendo, né? Sim. E ele também não levantou a mão, porque ele não tinha condições nenhuma. Exatamente. Então ali também ele entregou a Cristo de coração. Sim. Né? E continua, irmão. E foi assim, aí dos meus 7 anos, então eu me interessei muito pela palavra do Senhor, por querer entender essa realidade. Aí que acontece, né? Aí aos meus 10 anos de idade, aí foi que eu comecei a ter vários questionamentos, várias perguntas, né? Aos meus 10 anos de idade, numa explicação, numa escolinha, aí foi que eu entendi realmente o que já estava acontecendo dentro de mim, e foi onde realmente eu confessei Jesus, assim, foi na escolinha, foi na presença de crianças, né? Todas as crianças ali, então, eu na verdade, confirmei aquilo que Deus já estava fazendo nessa obra de conversão dentro de mim, que começou com meus 7 anos de idade. Em meio às crianças ali, aí você entrou com um gesto, né? De levantar a mão, de ir na frente. Isso. E possivelmente alguma criança também deve ter se convertido
Foi. Seguindo o seu exemplo, né? Foi acho que umas 3 ou 4 crianças que naquela salinha a gente tava em umas 12. Tava em poucas crianças, em umas 3, 4 crianças decidiram por Jesus naquele dia, inclusive eu, né? E aí o que acontece, pastor Herd Marques? Depois desse, que eu aceitei ao Senhor Jesus, que eu confirmei realmente a minha conversão, que eu entreguei o meu coração ao Senhor, havia algumas regras na igreja que poderia se batizar depois aos 15 anos. Só que eu já estava batizado com o Espírito Santo, já tinha me convertido mesmo. Eu queria me envolver com alguma coisa. E meu pastor via isso dentro de mim e tal. E conversou com os meus pais. Falou, olha, ele já entendeu que ele era um pecador, já confessou Jesus como salvador dele. Que glória, né, rapaz? Né? E aí, com meus 10 anos de idade, depois de alguns meses, eu fui batizado nas águas. Olha que maravilha. Fui batizado nas águas. Você quase foi batizado no ventre da sua mãe. Foi. Igual o João. E aí, fui batizado nas águas e comecei todo o meu envolvimento na igreja muito cedo. Foi muito cedo. Então, participar de evangelismo, participar de consagração, participar de reunião de oração, limpeza de igreja. Aí eu comecei, por exemplo, com 12, 13, 14 anos, pregar para as crianças, professor de escola dominical, participava de grupos, de louvor, né? Por mais que eu não canto, mas eu estava lá. Era caixa de tesouraria dos grupos de adolescente. Então eu fui me envolvendo. E também, como eu já estava batizado, eu comecei a fazer alguns cursos, coisas assim, sobre a palavra. Algum seminário que tinha eu fazia. Aí o pastor começou a me dar oportunidades no culto para eu levar a palavra. Começou a me dar oportunidades até de ministrações em pontos de pregação. Então a igreja local, quando eu falo disso em missões, ela tem um papel muito importante para te treinar, sabe? Para você conhecer mais o seu ministério, para aquilo que Deus te chamou. E ela foi essencial para mim, para eu entender, para eu me envolver com as coisas de Deus. Foi uma coisa que me jogou no palco, no fogo, e eu trabalhando. Então eu pude aprender demais com o trabalho da igreja, né? Até que eu conseguisse entender realmente que o meu chamado estava focado para missões. Porque eu tinha todos esses trabalhos, mas dentro de mim havia algo muito, muito forte, né? Muito forte, algo que não estava preso ao sistema da igreja, aos ministérios que eu trabalhava. Eu gostava de trabalhar, mas o que brilhava nos meus olhos era outra coisa. E por um tempo dessa minha caminhada eu não entendia muito bem, né? A minha caminhada missionária, não sei se é uma pergunta do irmão, que eu não sei se eu estou até antecipando. Não, mas pode, Posso começar a falar da caminhada missionária? Pode, que eu sou um telespectador também, estou gostando. Que é que eu falei pro irmão, eu gosto muito de falar, qualquer coisa, irmão. Gostando de ouvir, pode ir. Então, a minha caminhada missionária, essa acontece com essa paixão que eu tinha por geografia. A minha igreja não era uma igreja missionária. Nós não tínhamos nenhum missionário, nunca tínhamos conhecido missionários, não sabíamos da realidade do campo missionário, da realidade da necessidade da pregação do evangelho entre os povos, entre as nações, aqui mesmo dentro do Brasil, em muitas regiões. A gente também não sabia que em muitos lugares a igreja era perseguida. Então nós vivíamos meio que alienado, fora de uma realidade toda, né, que a gente estava numa bolha, estávamos ali na região de Valinhos, então às vezes quando pensava o mundo afora, pensava que era do mesmo jeito que Valinhos é. Valinhos é uma cidade de 130 mil habitantes, com mais de 200 igrejas. Nossa. Né? Então, a gente vive ali, vive todos os dias ali, tende a pensar que em todo lugar é do mesmo jeito. E não é, a gente vive numa região muito privilegiada quando a gente fala da pregação do evangelho, né? Então, e aí, essa paixão que eu tinha por geografia, ela acontece junto com o meu batismo com o Espírito Santo. E aí eu comecei a estudar. Então, meus presentes de aniversário, pastor, era Atlas. Meus primos, quando paravam de estudar, davam os livros de geografia deles para mim. Então, eu pegava aqueles livros de geografia, principalmente geopolítica, que envolvia a história dos países e tal, e eu comia aquilo, eu me alimentava, sabe? E interessante que você estudou geografia? Você pensou em se formar, fazer faculdade de geografia? Então, antes de eu saber sobre missões, aí o que acontece? Quando eu me interessava muito, tinha essa paixão, como meus pais não tinham conhecimento sobre missões, tal, eu também não tinha, a justificativa que eles davam,
que eu tinha isso é que um dia eu ia me formar como professor de geografia. Entendi. Era a resposta que eles... E eu até aceitei a ideia. E os planos de Deus era bem totalmente maior, diferente. né? Totalmente diferente. Deus é lindo. E aí o que acontece? Quando é que eu descubro? Aí com meus 11 para 12 anos de idade, eu já participava de um grupo de louvor da igreja. A regente chegou até mim e disse assim: Thales, você tem impressora na sua casa? Você consegue tirar para mim um louvor? Eu falei, tudo bem, eu tiro, não tem problema nenhum não. E entrei no site, né, pastor? Tipo Vagalume, Letras, que tem essas músicas, né? E aí quando eu entrei no site, na barra do lado do site, havia algumas propagandas. E uma dessas propagandas, havia um homem machucado, uma multidão ao redor de costas viradas, e aquilo me chamou muita atenção. E apareceu uns escritos assim: eles existem, igreja perseguida. Nossa. Aí eu olhei e falei, como assim? Eles existem, igreja perseguida? Cliquei, curioso, cliquei. Quando cliquei, já apareceu um mapa na minha tela, aquilo já me ganhou, já porque eu já gostava de mapa, né? Com alguns países destacados, com números nesse país. E entrou no site da Missão Portas Abertas, que é uma organização que trabalha com a igreja perseguida. É uma das mais conhecidas hoje no movimento missionário. Quando eu entrei, que eu descobri toda aquela realidade daqueles países que eu estudava, mas que havia irmãos, que não podia ter igrejas, que se eles se convertessem, coisas ruins poderiam acontecer, poderiam ser penalizados, a família poderia abandoná-los, eles poderiam ser presos, países tem até a lei de pena de morte aos cristãos. Quando eu fui vendo aquilo não me assustou, aquilo mais me acendeu um fogo. Meu Deus. Por querer saber mais. O que eu fiz? E sabe o que é isso? Porque você viveu um dia de Pentecoste. Foi. Você percebe que os discípulos só ganharam coragem mesmo quando foram revestidos desse poder, né? Você só é testemunha de Jesus quando você é cheio do Espírito Santo, né? Jesus disse isso, né? Vocês serão minhas testemunhas a partir de quando descer sobre vós o poder, as virtudes do Espírito Santo. E foi isso que aconteceu. Quando em Atos 2 eles são cheios do Espírito Santo, a igreja começa aí. Glória. Né? Então a gente até pode começar falando aqui que a gente não faz missões sem o Espírito Santo. Não tem como, sabe? E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu descobri toda essa realidade, naquele dia eu imprimi mais de quase 80 folhas e dei para o professor de escola dominical para que ele pudesse falar sobre a igreja perseguida na igreja. Falei, você precisa falar sobre isso, porque ninguém fala sobre isso aqui na igreja. E aí era todo dia eu entrando naquele site. Todo dia tinha um pedido de oração, todo dia tinha uma situação. E isso foi até os meus 15 anos de idade. Aí, os meus 15 anos de idade, eu descobri, pastor... Você lembra que site que era? Era a Missão Portas Abertas. Ah, tá. Então qualquer um pode dar um Google que vai achar. Pode. A Missão Portas Abertas hoje ela é responsável por várias coisas. Ela está 60 anos no Brasil, ela vai nas igrejas, ela traz toda a realidade de missões da igreja perseguida. Ela não envia missionário. Ela é uma organização que ela trabalha com a igreja perseguida. Então ela vai com profissionais para apoiar pastores, esposas de pastores que pastores foram presos ou assassinados. Apanhar junto, ser preso junto também. Também. Entendeu? Contrabando de Bíblias. Tem um livro muito, muito show que chama O Contrabandista de Deus. Eu li, já li. Do irmão André, que é o fundador da Portas Abertas. Ele é o fundador da Portas Abertas. Esse livro é demais. Demais. É uma história de um testemunho de como a Bíblia entrou, né, na União Soviética. Tirava a página, né, da Bíblia, né, rasgava assim. Exatamente. E aí, pastor, com 15 anos de idade, eu descobri que o Brasil era uma das únicas nações que havia a igreja que a gente tem aqui. Uma igreja forte, uma igreja poderosa, livre, numerosa. Uma igreja que tudo que ela quiser ter, ela tem, sem burocracia. E aí eu descobri que em muitos lugares não era assim. E aí foi o estalar de dedo, que eu nasci para isso. E que toda a minha paixão de geografia era isso. Só que eu achava que eu ia para missões com meus 30, 35 anos de idade. Que eu ia me formar, que eu ia ganhar minha vida primeiro, que eu ia me estabilizar, para depois ir. Mas não foi nada disso que aconteceu. Deixa eu dar só um recadinho aqui. Esse programa está sendo transmitido também pela Rádio Pop de Hortolândia, a rádio mais ouvida da nossa região. Quero aqui já aproveitar e mandar um abração para o nosso amigo Zé.
É um camarada ousado para poder trazer a notícia assim na hora. Tudo que acontece em Hortolândia, quem tá lá primeiro que todo mundo? O Zé. Ô, glória. Cara, gente boa, grande amigo, a gente conheceu ele, também é uma honra a gente ter ele como um amigo da gente. Qualquer dia, quem sabe, ele não vai estar aqui também. Com certeza. E o parceirão dele, que é o pastor Anderson Fraga também, que está aí nesse momento transmitindo nossa programação pela Rádio Pop. E também nosso programa está sendo transmitido pela Opinião Play, né? O nosso grande amigo apóstolo, né? Pietro Júnior. Esse programa Opinião Play, ele é transmitido num canal aberto em Araras, em São Paulo e para mais de 170 cidades do estado de São Paulo. Glória a Deus. Também nós estamos ao vivo pela página Missões Evódia no Facebook e também no YouTube, Missões Evódia no Sertão. Então a única desculpa que você tem para não assistir é só se você estiver dormindo, porque se estiver acordado não tem como. E hoje nós estamos aqui com o missionário Thales. Ó, é uma benção, ele está falando de um assunto que eu babo, eu fico ouvindo ele ouvir, eu fico salivando aqui, eu sinto fome desse negócio que ele fala de missões. Amém, amém. É uma maravilha. E aí, irmão Thales, pode... E aí, a minha primeira vez em missões, ela acontece com meus 18 anos de idade. Então, há 6 anos atrás. Tenho 24 anos. Ela acontece através de um convite que eu recebi. Na verdade, eu vi uma postagem no Facebook de uma boliviana recebendo uma cesta básica, toda feliz. E aquilo me impactou, a espontaneidade na foto. Eu achei muito... A forma como que a pessoa que registrou a foto foi muito bonita, assim. E eu comentei a foto. Eu disse, nossa, que impactante, tal, que emocionante. E a pessoa foi e me convidou, falou, olha, era em meados de dezembro, falou, olha, em fevereiro nós vamos fazer um impacto na Bolívia, no carnaval. Você não quer ir com a gente? Foi meu primeiro convite para missões. Pensa, eu abri os meus olhos assim, eu fiquei todo animado. Os olhos brilhou. Nossa, eu falei, é pra agora. Aí conversei com os meus pais me abençoaram, conversei com o meu pastor, ele me abençoou, ficou mega mobilizado, porque foi a primeira vez a igreja de missões, né? Entendi. E aí eu comecei a participar das reuniões de preparação, da equipe. Só que aí no meio desse caminho, a pastora que ia ser nossa líder, né, nesse impacto, ela engravidou. E a gravidez dela era de risco. E aí tudo foi cancelado. Eita. Pensa na frustração. Nós íamos passar 15 dias lá. Nós ficamos mega frustrados. Nossa, a igreja ficou triste, os irmãos ficou triste. E eu falei, Deus, por que o Senhor fez eu passar por isso? Tal? Eu não entendi o propósito de ter passado por isso. A mulher foi engravidar justo agora. Exatamente. E aí, pastor, sei que passou 2 meses e meio, 3 meses. Na verdade, o Senhor ele não quis que eu ficasse 15 dias. Ele me enviou para lá para 90 dias, 3 meses para um treinamento. Quer dizer, a gente entende o processo, o plano de Deus. E aí eu fui para o treinamento missionário pela Missão Nueva Vida, em Santa Cruz. E lá eu fui treinado, capacitado com teorias, com a antropologia cultural, antropologia bíblica, o próprio espanhol, o caráter do obreiro. E fora isso, nós tínhamos algumas práticas aos finais de semana. E nesses práticos foi onde eu conheci as comunidades ao redor do Lixão. Nossa. E aí foi que eu fiquei mega impactado e estou trabalhando com eles até hoje. Deixa eu falar uma coisinha para os ouvintes. A primeira viagem que o Thales fez com a gente pro Vale do Jequitinhonha, a gente pintou uma creche lá. E tinha tanta gente lá, mas eu escolhi ele como meu ajudante. A escada, que eu fazendo recorte, ele tinha que alguém segurar, então o Thales ficou segurando a escada. Eu vim de lá radiante, Amém. né? E glória a Deus pela sua vida, irmão. Amém. Isso é uma satisfação enorme. Na verdade, quando duas pessoas, né, que se juntam, ou com 2 ou 3, não importa, quando pessoas se juntam, que elas sonham em viver os interesses de Deus, o negócio pega fogo, né? Porque missões, pastor, é você deixar os seus interesses para viver os interesses de Deus. É você colocá-los em primeiro lugar. É o que tá difícil, né? É o que tá difícil, né? Porque os nossos interesses, muitas vezes, eles estão focados mais nessa terra. A você crescer nessa terra.
a você possuir bens nessa terra, é você viver para essa terra. Então você se forma, você cresce com sonhos. Isso não é errado, não estou criticando, né? Mas quando a gente fala de uma vida cristã, quando a gente fala de conversão, quando a gente fala de cristianismo e quando a gente também fala de missões, a gente tem uma outra ótica, é um outro jeito de viver. A gente pode até viver e querer uma coisa boa aqui nessa terra, desde que ela glorifique a Deus e faça com que isso contribui para que o reino de Deus cresça. Então o cristão, quando você conhece um verdadeiro cristão ou um meia-boca, é quando o verdadeiro cristão, a motivação principal dele é viver para glorificar a Deus em tudo que ele faz. Independente se é com coisas de dentro da igreja, quando a gente fala coisas ministeriais, ou também trabalhos seculares. Mas desde que isso glorifique a Deus, que isso mostre Cristo, que isso faz que Cristo cresça e apareça. Esse é o verdadeiro cristão, isso que tem que arder, isso é o que falta, como o senhor disse. Que a gente vive num tempo, pastor, que a igreja cresceu, a igreja antes era pequenininha, tal, e a igreja cresceu, muita gente se converteu, tal, e a igreja entrou em todas as classes sociais. Hoje a igreja está presente em todas as classes sociais. A igreja está presente em todas as áreas da sociedade, desde política, desde a medicina, na ciência. A gente tem crentes em Jesus no Brasil, em todas as áreas. Isso trouxe muitos recursos para a igreja e fortaleceu a estrutura da igreja brasileira. E hoje a gente vive uma igreja rica, próspera, com grandes templos, com estruturas e recursos que são bons, são dos melhores. Só que no meio desse caminho, eu não digo toda a igreja, mas muitos de nós perderam, e às vezes a qualidade dessas coisas brilhou os olhos, seduziu o coração. Então fez com que muitos de nós, infelizmente, vivem uma vida simplesmente para o luxo dessa terra, para ter a melhor igreja, o melhor som, o melhor instrumento, o melhor de coisas dessa terra, que pode ter, mas desde que glorifique a Deus. Deixa eu pegar só um ganchinho na sua fala. Essa semana eu ouvi um áudio do Luiz Arthur. Luiz Arthur, ele foi um dos maiores cantores dos anos 80. E ele disse que iria estar assistindo a nossa live hoje. Se ele estiver... Um abração para ele. Um grande abraço aí pro Luiz Arthur. Eu sei cantar todos os seus hinos, viu? Do primeiro LP, todos. E o Oséias não sabe ainda, mas já falaram que é para eu ensaiar o hino Drogas Matam, com o Oséias tocando o teclado, e pra gente cantar na Casa da Cidadania, lá em Campinas, onde é que só tem drogado que serve alimento. Que beleza. Eu sei que eu não vou cantar igual o Luiz Arthur, mas vai ser bem parecido, hein? Jovem, eu já fui como você. Olha aí, é o Glória. E ele falou uma coisa muito interessante. Uhum. Ele falou que hoje dízimos... Vou falar mais ou menos o que ele falou, é lógico que eu não vou falar igual, né? Ele falou que hoje em dia dízimos e ofertas estão muito bem guardadinhos, se investe em grandes templos e em muito luxo. E ele citou exemplos de homens sozinhos ganhar muito mais almas do que esses mega templos. E aí eu fiquei a semana inteira pensando nisso. Falei, rapaz, isso é a pura verdade. Exatamente. Homens sozinhos que colocam a mochila nas costas, sai para o mundo ganhando alma. Uhum. No final das contas, ele ganhou muito mais alma do que megas templos luxuosos. Eu vejo aí só pessoas fazendo projeto que está construindo igreja para 5 mil membros. E que vai ter não sei o quê, e vai ter não sei o quê, e tal, aquele monte de coisa. Uhum. E você aí falando das igrejas perseguidas, das pessoas que morrem, né? E pastor, quando a gente olha para missões, o negócio assusta um pouco. Esses dias eu coloquei na página da Missão Desafio no Instagram, da Missão Desafio Sem Fronteiras, uma enquete. Há um dado, nós temos esse dado. Nós temos a pesquisa feita, né? De quanto o crente brasileiro investe em missões anualmente. Então se pegou o tanto de ofertas que mandam para missões anual, de forma de ano por ano, e tanto de crente que a gente tem hoje no Brasil.
Então nós enviamos cerca de 60 milhões de reais por ano no Brasil para missões. Mas nós temos 45 milhões de crentes. Isso dá em torno de que cada crente, em média, oferta R$1,30 para missões por ano. Isso no Brasil. Isso no Brasil. A igreja brasileira, ela investe em missões R$1,30 por ano. Quando a gente fala de povos não alcançados, o que é os povos não alcançados? Eu ouvi um missionário falar que no Brasil, de cada R$100 de oferta, 1 centavo é mandado para as missões. Exatamente. Exatamente. Meu Deus, que... E quando a gente fala de povos não alcançados, desse R$1,30 cai para 5 centavos. A gente tem hoje o crente brasileiro que gasta mais com chicletes, Coca-Cola, Netflix do que com missões. Isso toca o nosso coração. Porque quando a gente vai para o campo missionário, as pessoas pedem pela palavra de Deus. E a gente não tem nem recurso, não temos pessoas, não temos jovens. Então o problema hoje do campo missionário, da falta de pessoas... E os fiéis contribuem com a igreja, né? Porque tem pastor que anda de jatinho aí, né? Às vezes contribui. Infelizmente a gente tem esses casos, né? Por isso que eu falo pro Senhor... Hoje a gente vive um tipo de cristianismo que está focado na prosperidade, está focado na terra. Então, o meu objetivo hoje, em missões, é até trabalhar com até a própria igreja, para trazê-los, a despertá-los, que o que nós temos na mão, ela tem um propósito. Os recursos que a gente tem na mão tem um propósito. Deus não nos deu à toa. Deus trouxe pessoas, trouxe recursos para a igreja, para que o evangelho se expande. Para que o evangelho se avance nos lugares aonde ele não existe. Onde tem milhões e milhões de pessoas que nunca ouviu falar da palavra Jesus. Se você chegar com uma Bíblia e apresentar a ele, ele vai falar: o que é esse daqui? É o quê? De comer esse daqui? Que conhece o Neymar, mas não conhece Jesus. Coca-Cola. Que conhece a Coca-Cola, mas não conhece Jesus. Papai Noel. E não conhece. Conhece o Papai Noel, mas não sabe a história do Natal. Sabe, nós precisamos. Por exemplo, eu peguei alguns dados para trazer aqui, né? Estudei um pouquinho. O islamismo, que é uma religião que não é tão presente hoje no Brasil, mas que está em crescimento. Nós vemos 5% tem no Brasil. Na parte do Nordeste, eles estão ativos. Para você ter uma ideia, o que a maior agência missionária do mundo, uma das maiores, americana, investe em missões por ano. Eles investem em 3 dias o valor que eles dão por um ano. Eles dão em 3 dias para a islamização do mundo. Os governos árabes, eles trabalham pesadamente. As famílias muçulmanas trabalham e investem pesadamente para a islamização do mundo. E a igreja do Senhor se perdeu. Então a gente escuta isso, né? Mas, irmão Thales, por que então eu preciso mandar um dinheiro para o missionário ou ir para lugares se eu posso fazer aqui? Então é uma coisa que eu sempre falo. A missão urbana, essa missão que a gente trabalha nas ruas, que a gente trabalha com os nossos vizinhos, que a gente trabalha nas comunidades, trabalha nas nossas cidades, ela é fundamental e ela precisa, onde a igreja está, ela precisa ser testemunha de Jesus. Mas o que eu vim falar aqui nessa live, pastor, não é simplesmente de uma missão fundamental, é de uma missão emergencial. Porque hoje nós temos 85 mil pessoas que morrem todos os dias sem nunca ter ouvido falar do evangelho. Né? Nós temos hoje, dos 17 mil povos no mundo, 7 mil não são alcançados. Nós temos das 7 mil línguas que existem no mundo, idiomas que existem, só apenas 2.300 têm a Bíblia traduzida. E existem dados que se a igreja hoje parar e falar assim, 10% da igreja, 10 a 15% da igreja brasileira, falar, não, nós vamos parar agora e a gente vai investir em missões. Em 8 meses nós alcançamos o mundo inteiro. Coisa que há 2.000 anos a gente está pelejando para alcançar. Meu Deus. Nós temos 900 igrejas para cada um povo não alcançado no mundo. Se pelo menos 10 igrejas se unem, conseguem alcançar um povo. Conseguem enviar missionários. Então é uma realidade muito difícil. E também a gente tem um outro problema, pastor. Às vezes a gente envia missionários, mas envia missionários em lugares que já tem
igreja já, tem cristãos trabalhando. E o apóstolo Paulo, ele fala algo muito, muito tremendo, que ele tinha um cuidado para não edificar em um fundamento alheio. Isso. Né? Ele ia a lugares que nunca a palavra tinha chegado. Existe, irmãos. Né? Às vezes as pessoas não sabem, não estão tão informadas com isso, mas existem lugares que ninguém nunca pisou. Existem lugares que ainda eles não sabem de Jesus. E aí aquela pergunta que eu faço, qual é o único caminho que existe? É Jesus. E como essas pessoas vão conhecer? Às vezes, pastor, eu vou ser sincero com o senhor aqui. Às vezes eu tenho dificuldade de dormir, porque me vem a pergunta do apóstolo Paulo. Como crerão naquele em que nunca ouviram? Né? Como vão se não são enviados? Esse é um dilema que tem que arder na igreja brasileira. A gente tem que parar com os nossos entretenimentos ou com coisinhas pequenas que estão dentro das nossas igrejas e focar frutos para a eternidade, como você disse, pastor. Por exemplo, de um pastor que levanta um templo, que tem o ar-condicionado, as melhores poltronas, isso vai ficar, isso vai apodrecer. Mas esse irmão que você disse, de uma mochilinha nas costas, que ninguém conhece ele, mas que dedicou a sua vida para ganhar almas, esse cara, ele plantou para a eternidade. Eita, ele não plantou coisas que vão ficar na terra e vão apodrecer. Que tem uma validade financeira, mas depois, se vier uma chuva, destrói. Se vier um terremoto, destrói. Se vier alguma coisa, destrói. Esse cara decidiu investir no certo. Decidiu não investir no que Jesus disse. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Esse é o foco do evangelho. O foco do evangelho não é os impérios. O foco do evangelho são as pessoas. E a igreja está meio desentonada, não está em sintonia com esse mesmo. E Jesus já deixou bem claro isso quando os discípulos ficam admirando o templo, né? E olha que coluna. E ele disse que em 3 dias ele derrubaria aquilo. Não está nem aí para que as colunas. Essas coisas não chamam. Eu vou, antes de passar a palavra para o senhor, mas não chama a atenção de Deus o templo luxuoso. Não chama a atenção de Deus a minha voz bonita. Não chama a atenção de Deus a minha habilidade, os meus melhores dons. Chama a atenção de Deus a minha dedicação em cumprir a responsabilidade que Ele me deu, em cumprir o interesse que Ele tem. Como a gente fala, as missões é a batida do coração de Deus. Realmente é. Mas será que a gente está escutando essas batidas do coração de Deus? Essa é uma pergunta que a gente faz. Às vezes eu olho e eu vejo o tanto que eu recebi, recebo e já recebi do Evangelho. E eu vejo do que eu faço é muito pouco ainda. É muito pouco, pastor. Diante de tanta necessidade. Então, o meu propósito aqui não é nem falar sobre mim. O meu propósito aqui, que talvez pelo menos de todos que vão assistir, pelo menos um, decida ir para missões. Decida falar, não, eu quero me envolver com missões, eu preciso fazer alguma coisa. Eu fui tocado por esse é o meu live, objetivo. Né? Esse é o meu objetivo. É verdade. É o meu objetivo. Às vezes a gente vai para o campo boliviano, por exemplo, a Bolívia. É um país que praticamente 80% da população vive abaixo da linha da pobreza. Né? Nós temos comunidades lá que os problemas são desnutrição, o problema é falta de alimentação, o problema é falta de acesso à educação, falta de acesso médico. Então é muito complicado. Né? Mas, para o senhor ter uma ideia, o aterro sanitário onde a gente trabalha em volta, nós trabalhamos em 4 comunidades. Talvez eu erre o número certo de quantas comunidades existe ali, mas são mais do que 20 comunidades. Eu ouvi falar que na Bolívia tem 36 tribos. São 36 povos. 36 povos. 36 povos. Que formam 70% da população boliviana. Os outros 30% são pessoas que já vivem na cidade, que não se identificam com alguma etnia específica, mas que são descendentes. Antes de você entrar no assunto do lixão, a pergunta que eu quero fazer é justamente sobre o lixão. Fala como foi a primeira vez que você chegou nesse lixão. Uhum. Primeira vez que seus olhos contemplar aquele lugar, e o que você sentiu, e o que passou pela sua cabeça, e o que você imaginou que esperava por você ali naquele lugar. Tá. O lixão, o aterro de Normandia, hoje ele é fechadinho, graças a Deus. Né? Ele é fechadinho. Só que quando eu cheguei ali, o problema daquela região é por conta também do lixão, porque toda a terra é contaminada.
A água é contaminada, tudo é contaminado. Então, a população tem muito problemas com saúde de pele, saúde de contaminação, intoxicação, porque eles plantam dali, eles bebem a água dali, né? Então, todo esse problema. Também tem o problema da imagem social que o povo dali tem dos outros, né? Entendi. Então, outras pessoas que não moram ali olham para aquele povo, como eu escutei. Uma vez eu fui dar de turista, falei, vou comprar um coisinha aqui, umas lembrancinhas para levar para o Brasil, né? E eu fui lá numa feira na Santa Cruz, no centro de Santa Cruz, que é um centro muito bonito, muito estruturado, né? É uma outra Bolívia. E fui lá, né? E aí uma senhora vendedora, muito simpática, falou, o que você tá fazendo aqui e tal? E eu gosto de conversar. E a gente começou a conversar. Eu disse, menino, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu tô trabalhando como missionário. E ela falou, nossa, missionário? Que legal, tá? Mas onde você trabalha? Eu falei, eu trabalho em comunidades ao redor do aterro de Normandia. E ela em espanhol, né? Ela disse, aquele povo, são lixo, né? Então ela tinha a mesma visão do lixo, aquele povo é do lixo. E eu disse assim, não entendi. Ela falou, não, é um povo que pertence ao lixo. São lixo, é lixo. Aquilo me doeu. Ou eu pegando um gancho aí, eu preguei sábado na igreja da irmã Mari, se ela estiver nos assistindo, um abraço para ela. E segundo a história diz que Nazaré era uma cidade que igual esse lixão aí. Diz que todo mundo que não prestava era mandado para Nazaré. Diz que os aleijados, os leprosos, as prostitutas, ia tudo para Nazaré. E o lugar que Jesus começou a pregar, adivinha onde? Em Nazaré. Nazaré. Ainda bem que Jesus não vê as pessoas como lixo. Exatamente. Né? Que tristeza. E aí, pastor, por exemplo, então quando eu cheguei, uma coisa muito destacada é que as pessoas não olhavam nossos olhos. A comunidade. Do lixo. Não olhava nos olhos. Não olhava. Então eu falava assim, de cabeça baixa. Então eles mesmos faziam uma distância, como se eles pertencessem a um outro mundo e nós pertencemos ao outro. Como assim? Mas através do relacionamento, porque Jesus ele é o Rei da Glória, né? Ele se esvaziou de si mesmo e tomou a nossa forma, esvaziou completamente de si mesmo e se rebaixou como um de nós. E ele não falou superior, ele viveu entre nós, como nós, um de nós. O trabalho do missionário é esse. Então, quando eu tive, o maior desafio ali, os primeiros desafios foi esse. De quebrar essa distância e de se aproximar daquele povo. Porque ele se sentia menos. Eles se sentem. Todo alguém que é diferente, que não faz parte daquela realidade, já se sente um pouco, né, distante. Então, o trabalho do missionário já é valorizar aquele povo, é mostrar que eles são capazes, mostrar detalhes e características neles que são destacados, que são importantes, e mostrar para eles, olha aqui que você... Jesus te ama, e um abraço ali do irmão Marcos, um abraço, irmão Marcos. Ia fazer a diferença, viu? Então, aonde você está, na região das comunidades, você vê o lixão. E o cheiro é muito insuportável, né? Graças a Deus, o governo boliviano lá está com um projeto de desativação do lixão, tá? Isso a gente sabe que vai demorar alguns anos. Mas começou um processo para desativação. Mas ali a educação não chega, ali a saúde não chega. E o que me dói, a igreja também, quando eu digo igreja boliviana, também não chega ali. A boliviana não chega, imagina a brasileira, né? Então, assim, nós temos muitas igrejas em Santa Cruz, mas mais perto do centro. Mas quando chega ali, há uma necessidade grande. E às vezes a gente recebe algumas pessoas, algum missionário, e quando vai olhar, não era aquilo que eu esperava, tal. Porque é um campo que você não vai ter retorno financeiro. Você vai ter retorno de pessoas convertidas, de pessoas que querem Jesus. Pelo contrário, você vai se doar e vai gastar ali, né? Exatamente. Por isso que eu falo, a dinâmica do cristianismo ela é diferente da dinâmica do mundo. Se você for passar uma salva ali para tirar um dízimo e oferta, não vai é que nem esses dias, né? Tem uma igrejinha lá, que é na lona, né? De uma missionária há 7 anos. E os missionários lá mandaram o vídeo para mim, né? Mandaram as fotos do aniversário da igreja, dos irmãos ali. A oferta deles era um saquinho de bala, algumas frutas, mas a gente olha e fala assim, poxa, isso é oferta?
Pergunte a Deus se isso é oferta. Pergunte a Deus se isso é oferta. O melhor que eles têm, né? Que isso? Eu aprendi a ofertar com eles, pastor. Né? Uma vez eu fui numa comunidade, não nessa que eu trabalho, numa outra comunidade. E os irmãos, o crente boliviano é um crente muito animado, né? Então ele dança, ele bate palma, ele tá nem aí. Né? Igual às vezes o brasileiro é meio engessadão, né? E o momento mais de movimento no culto era o momento da oferta. Onde eles faziam filas e filas que eles ofertavam lá na frente. E era famílias inteiras. Então era o pai, a mãe e a criancinha do lado, os filhos do lado. E cada um deles com a mão fechada, eles iam entregar lá na oferta, na salva, a sua oferta. Eu ficava muito constrangido, porque quem ficava no banco era eu. Todo mundo ia. E eu ficava lá meio constrangido. A gente também foi educado, né? A gente vai aprendendo. Quieto, né? É. E aí eu cheguei um dia para um pastor e falei, pastor... O melhor, deseducado. E eu cheguei pro pastor e perguntei assim pro pastor, por que eles fazem isso? É tão pobres, mas por que eles ofertam tanto? E aí ele olhou para mim e disse assim, Thales, é porque eles entenderam que a oferta faz parte do culto. E se eles não ofertarem, o culto deles é incompleto. Meu Deus. E aí eu falei, nossa, eu acho que se eu contar no dedo os cultos que eu cultuei de verdade, então, foram poucos, né? Então eu aprendi muito isso com eles. O missionário, ele não vai muito... A oferta faz parte do culto. Faz parte do culto. E se eu não oferto ao Senhor... Fica incompleto. Fica incompleto o meu culto a Deus. Não vou esquecer disso nunca mais na minha vida. Eu não esqueci. Mesmo, não importa a quantidade, não é isso. Igual a gente lembra da história lá da viuvinha, né? Uhum. Que ela foi com moedas e o outro tinha tanto, né? Mas ali, quem recebeu? Ali Jesus faz o questionamento. A oferta de quem foi recebida? Mas foi da viúva que deu. Às vezes, pastor, tem muito também dentro da igreja. Eu vou parar um pouco de criticar a igreja, mas tem muito na igreja assim, poxa, eu só tenho 10 reais, isso não vai fazer a diferença. Poxa, eu só tenho isso. Poxa, eu só sei costurar. Poxa, eu só sei cozinhar. Poxa, eu só sei isso, só sei aquilo. Quando você entra pro campo missionário, por aquilo que Deus está te chamando, o seu lugar onde Deus está te chamando, você vai ver o quanto é importante aquilo que você tem em mãos e aquilo que você sabe fazer. O quanto é importante. Por exemplo, eu trabalhei com uma senhora, irmã Rose. Eu não sei se ela está assistindo essa live, mas se ela assistir, eu quero mandar um abração para ela. Eu também. Um abraço, irmã Rose, que Deus abençoe a sua vida. Uma senhora de 60 e poucos anos, 65, 66 anos, muito debilitada na saúde dela. Né? Ela teve um processo de câncer. Ela é muito debilitada na saúde dela. Foi para o campo missionário. E sabe o que aquela mulher sabia de fazer melhor? Construir as coisas. Ela construiu o banheiro dela, ela construía as casinhas de tudo de madeira. Ela sabia tudo isso. Eu não sabia. Eu não sei. Eu até contratei esse ano um curso online para mestres de obras, para me ter uma noção. Mas eu não sabia. Agora, chega para uma comunidade onde é barraquinhos. Poxa, eu vou levar a palavra de Deus? Vou levar. Mas talvez uma ação dessa de construir, de ajudá-los, faz toda a diferença. Verdade. Cria um relacionamento, né? Exatamente. Você está testemunhando de Jesus. Então, nada é em vão do que nós temos. Tudo tem o seu valor. É o importante a gente ser obediente ao Senhor e fazer, independente da quantidade ou do que você tem. O importante é a qualidade e a obediência ao Senhor. Eu estava falando ontem com um amigo meu, o irmão Márcio, se ele estiver ouvindo, um grande abraço para o irmão Márcio. Eu postei a foto de um pastor amigo nosso, pastor Ailton, que faz trabalho no Machacali. Ele mais ou menos com uns 30 índiozinhos na beira do rio, escovando os dentes, né, dos índiozinhos. Aquela foto para a geração da agora, vai olhar e vai ver que simplesmente é uma foto. Uhum. Só que eu nasci naquela região. Uhum. E a primeira vez que eu escovei os meus dentes, eu tinha 12 anos de idade. Nossa. E tem lugar lá que até hoje não é diferente. Uhum. Então o cara chega lá com 300 escovas de dente e 300 pastas. Uhum. Pra quem não sabe disso, acha que tá normal, tá tudo certo. Exatamente. Mas ali está acontecendo uma revolução. Exatamente. De escovar os dentes. Exatamente. Então são recursos que nós temos nas nossas mãos. Talvez hoje a análise que as pessoas que estão nos assistindo podem fazer
é o que? O que eu tenho nas minhas mãos. O importante é que nós não cheguemos naquele dia diante do Senhor com mãos vazias. É, isso mesmo. Eu sempre trago aquela parábola dos trabalhadores daquele Senhor, né? Que Jesus ele relata para nós entendermos como funciona o reino de Deus. Ele fala aqui de um senhor que tinha várias propriedades e ele vai fazer uma viagem. E quando ele vai fazer essa viagem, ele chama seus trabalhadores e ele divide as suas propriedades, o seu dinheiro, para os trabalhadores cuidar. Que um dia ele ia voltar, ele ia pegar, né? Então um ele deu 5, outro ele deu 2 e para um ele deu 1, né? O 5, que tinha 5, o que fez durante esse tempo que o seu senhor estava viajando? Multiplicou para 10. Cuidou bem, cuidado e multiplicou. O trabalhador que recebeu 2, ele foi, cuidou bem e multiplicou para 4. Mas aquele que tinha recebido 1, a Bíblia diz que ele escondeu e enterrou. Ele não fez questão. É as coisas do meu Senhor mesmo, né? E a Bíblia diz, Jesus ele fala bem claro que ele repartiu segundo a capacidade de cada um. Ele deixa bem claro isso, né? E aí ele enterra. Quando o mestre, quando o seu Senhor volta, o que tinha 5 agora tinha 10, apresenta ele e ele escuta assim do seu Senhor: servo bom e fiel, fiel foste no pouco, e sobre muito te colocarei. Entra para a festa, para o gozo, para as bodas do seu Senhor. Aconteceu a mesma coisa que aquele que tinha 2 e agora tinha 4. Mas aquele que tinha 1, quando ele foi apresentar o Senhor, ele veio cheio de desculpas. Ele veio cheio de desculpas. Eu sabia que o Senhor era um homem muito rico. Eu sabia que o Senhor, tipo assim, talvez não precisaria disso. O Senhor era um homem com coração duro também e tal. Então eu fiquei meio assim, apenas um talento. Deu essa série de desculpas. E aquele senhor disse assim: servo mau e negligente, até o que tem, você tem, será tirado. Vai daqui, vai embora daqui. Então essa é uma reflexão para a igreja do Senhor, né? Tudo que nós temos nas mãos, tudo que me faz eu ser como Thales, te faz como ser Rod Marques, te faz como ser Maria, João, Oséias, todas as nossas habilidades, aquilo que a gente sabe fazer, aquilo que a gente tem em mãos. Eu não falo só de dinheiro, eu falo de tudo que a gente tem. Hoje a nossa vida é de Deus, pertence a Deus. Ela tem um propósito. Ela tem um propósito. E ela tem um objetivo a ser cumprido. E nós teremos o dia em que o nosso mestre, ele virá. E ele vai querer a prestação de contas. É entender que até o meu carro, essa roupa, que eu tô aqui vestido bonitinho, né? Mas talvez eu chego aqui, saio daqui, tem um morador em situação de rua, uma pessoa em situação de rua que tá sem camisa no frio nessa chuva. E aí? Aquele momento, essa roupa não é minha. Essa roupa é do Senhor. Uma vez, eu estava indo para uma formação teológica de uma amiga nossa, aqui em Campinas. E foi muito interessante isso, né? Eu estava com a minha irmã e tal. A gente passou de frente com um morador em situação de rua. E eu estava com a blusa melhor que eu tive, que era um frio. E quando a gente passou assim perto dele, eu fiquei muito tocado. A vontade que eu tinha de falar pra minha irmã, ela que tava dirigindo, era de voltar. Mas eu fiquei naquela luta interna: mas será que eu faço isso? A gente tá atrasado pro evento. E falei, não, eu não falei pra ela. Só que quando a gente estacionou o carro, e aí a gente entrou, depois a gente voltou, aquele cara tava do lado do carro. Nossa. E ele tava assim, sem roupas e tava muito frio. Só que eu olhei, eu valorizei mais a minha roupa. Eu fui lá, dei uma palavra, falei e voltei. Pois o Espírito Santo falou comigo. É muito fácil eu ter dito aquelas palavras estando quente, bem acalentado, e ele. E fez eu entender que tudo que a gente tem pertence ao Senhor. E naquele momento eu neguei a Jesus. Pertence ao Senhor. Então, aquela blusa que ele tinha me dado era para aquele cara. Era para aquele cara. Aí, quando eu fui pro campo missionário, na Bolívia, uma vez eu me encontrei numa reunião de crianças, um frio de quase 3 graus, todos eles com roupas rasgadas, e eu tinha uma blusa. E tinha um menininho que não parava de tremer, tadinho. Ele fazia sinais assim, tentava imitar a gente na canção. Eu não aguentei, eu peguei e lembrei daquilo. E dei a ele. É a gente entender, pastor Rod Marques, que às vezes a gente tem medo. Eu vou dar, mas vai faltar para mim.
E aí a Bíblia diz, quem cuida dos lírios do campo, né? Quem cuida das aves do céu? Poxa, eles não precisam fazer nada para ter o que eles têm que cuidar deles. Eu mesmo cuido deles. Assim é a gente. Por isso que a vida cristã é um grande processo de desapegar das coisas dessa terra. A gente tem que se desapegar, a gente tem que pegar o nosso coração e desapegar, se divorciar dessa terra. Eu acredito que essa pandemia nos trouxe é o momento da gente pensar nisso. Porque o normal que a gente vivia antes era um normal não saudável, era um normal não cristão, era um normal que a gente não fazia mais a diferença para o mundo. A gente era igual ao mundo, né? Agora Deus chacoalha toda a igreja, bota o povo dentro de casa, tal, para que o povo agora comece a valorizar não o que às vezes necessidade ou luxo, detalhes, mas o que é o importante. E o que é importante? Por exemplo, um dos temas que hoje o Senhor trouxe para a gente discutir é a família, porque a gente passa agora dentro de casa, dentro de família. E antes o tempo em família era roubado pelos nossos trabalhos, pela nossa rotina. Então o Senhor hoje nos traz para um tempo para a gente reavaliar o que é importante. E é para isso que a gente tem que viver, para aquilo que é importante. Almas é importante. Os povos são importantes. Você não acredita, mas já é 10 horas. O tempo passa rápido demais. Aqui nós temos assunto para 3 dias, porque, na verdade, eu não fiz pergunta nenhuma ainda. E eu tô só pastor, gostando. Não, mas eu tô gostando de ouvir. Eu tenho certeza que o pessoal aí do outro lado tá gostando de ouvir também. Amém. É? Não tô vendo ninguém reclamando ali, então. Amém. Glória a Deus. Porque eu tô... Amém. Eu estou sendo tratado aqui também. Estou sendo tratado. Amém. Né? Amém. Eu fui fazer uma visita com o irmão Marcos, que é a doutora Cida. Um abraço aí para os meus queridos irmãos. E eu fui tratado naquela casa. Eu pensei que eu ia chegar naquela casa lá, como pastor, né? Mas eu cheguei naquela casa, eu entrei mudo e saí calado. Foi a doutora Cida, o irmão Marcos, foi usadíssimo por Deus naquela casa ali. E naquela casa eu fui tratado também. Eu tenho certeza que a minha vida espiritual nunca mais será a mesma depois daquela visita. Amém. Eu já entrei naquela casa, eu já vi uma coisa lá que eu fui impactado, já comecei a segurar as lágrimas ali para não chorar. E eu falei, irmão Marcos, um dia eu sento, eu converso com você, o que eu senti naquela casa. Aí ele não sabe ainda, mas eu falei para ele, precisa de uma garrafa de café e tal, a gente bateu um papo, né? Deus Isso é é tremendo. importante a gente andar em corpo, em irmãos, né? Porque a gente se edifica um ou outro, né? Verdade. Essa é uma graça do Evangelho. E continuando no lixão ainda, porque agora já tá faltando pouco tempo, meia hora vai passar que a gente não vai nem ver. Mas eu quero 30 minutos não temos ainda. Tem. Mas eu quero te perguntar sobre aquele milagre. Fala sobre um milagre que você nunca viu na vida, um milagre. Você nunca tinha visto um milagre. Sim. Né? Que foi as suas palavras que você falou. Sim. Aquele milagre que não tenha dúvida, que não tem teatro, que não tem manipulação, que você tem certeza que aconteceu sobrenatural mesmo, ali que Deus se fez presente e que aconteceu lá no lixão. Conta aí que... Em missões, esses dias eu dei uma live e falei sobre isso, né? Falei sobre milagres, sinais e maravilhas, né? Os milagres e sinais e maravilhas, eles acontecem no campo missionário porque eles têm um propósito. De fazer Deus conhecido. A gente vive, pastor Rod Marques, num tempo do cristianismo brasileiro em que a gente não vê muitos milagres acontecerem, né? Maravilhas. A gente escuta alguns testemunhos, mas a gente não vê de forma cotidiana acontecendo. Eu dou duas justificações, né? Justificativa para isso. 2 motivos. O primeiro seria pelo acomodismo da nossa fé. A gente não tem orado tanto, a gente não tem buscado muito ao Senhor. A gente tem se acomodado bastante na nossa disciplina espiritual com Deus. Então faz com que a incredulidade aumenta, que a dúvida aumenta, que a desconfiança aumenta, que as incertezas aumentam. Toda vez que a gente é infiel com o Senhor, essas coisas invadem nosso coração, né? Porque a gente começa a se alimentar de outras coisas, de outras fontes, vamos dizer assim, né? E também porque nós temos uma igreja muito grande, né? É como se a Bíblia diz que a gente é sal e luz. Então a gente vive hoje, a região de Campinas, São Paulo, muitos estados do Brasil, né, os estados mais ricos, dificilmente não tem uma rua que não tenha um cristão.
É dificilmente não tem uma família que não tem um crente ali convertido. É dificilmente ter um serviço, uma empresa que não tem um crente lá dentro, uma escola que não tem um crente, uma faculdade que não tem um crente. Então os crentes estão bem espalhados. Nós somos uma população muito grande, como eu já disse aqui. Então é como se a gente, como nós somos luz, Deus olha para o Brasil e ele está bem acendido. Está bem acendido, porque o evangelho se expandiu muito aqui. Glória a Deus por isso. Porque o milagre, ele tem por propósito, não é de fazer que o cara que foi instrumento ser famoso, ou que aquela igreja faz milagre, mas de fazer com que o nome do nosso Deus seja famoso, seja conhecido. Glória a Deus, é isso Esse mesmo. é o motivo do milagre. Porque o milagre, nós servimos um evangelho de poder. E quando Jesus ele não falava, ele agia para que as pessoas entendessem como era o reino, do que ele estava falando. Então o campo missionário é isso, as pessoas querem saber, elas precisam saber. Então os milagres acontecem. E na minha caminhada missionária, eu pude contemplar alguns milagres, né? O milagre que eu pude compartilhar, ver, participar ali nas comunidades foi de uma vez que nós estávamos fazendo um culto infantil e a família do lado da igreja era uma família muito pobre, né? Era muito pobre, não eram cristãos, eles eram entregues aos vícios das bebidas, né? Muito alcoolismo, muita violência. E era uma família muito fechada para o evangelho, a gente não tinha tanta oportunidade para ir para lá, né? E eu também Thales Camilo, não tinha tanto relacionamento também com essa família, mais outros missionários que trabalhavam lá. A gente fez um culto infantil que a gente convidou as criançadas toda, né? E a mãe foi, porque uma semana, 4, 5 dias antes, uma menininha de 5 anos, de 3 anos foi picada por uma cobra e eles não tinham dinheiro para remédios, para tratamento médico. Também não tem um soro, né? Lá? Não, e ela paralisou toda, né? Porque lá é muito caro. Remédio é muito caro. O sistema de saúde da Bolívia é muito caro. Tudo na Bolívia se paga. A escola pública se paga. É pública, mas é paga. É paga desde um xerox que você vai tirar lá, um documentinho. Tudo é pago. Tudo. O processo de matrícula. Tudo é pago. Então, não tem acesso à educação. A saúde não tem o SUS como a gente tem aqui. Né? Nós enviamos, por exemplo, essa missionária de 64 anos que nós, né, enviamos em janeiro ela lá. E nós estávamos no meio de uma pandemia, não tinha vacinação, então a gente teve que contratar um seguro de saúde lá para ela, né? Então é um país muito complicado nessas situações de direitos humanos para a população. Então eles não levaram ao médico e essa criança ficou toda paralisada, só mexia os olhos. E no meio do culto, né? Nós estávamos lá no meio do culto e no momento de um louvor, a criança escorregou do colo da mãe, caiu no chão e levantou. E do jeito que ela levantou, ela acompanhou a gente na dança. Aquilo foi um impacto, né, muito grande na comunidade, nas pessoas. Então foi um dos milagres. Outros milagres que eu também já presenciei. Milagres de provisão, que acabou meu dinheiro e Deus despertar pessoas que não me conhecia e mandar ofertas. Esses dias mesmo, eu contei um milagre que eu tenho contado bastante ele para edificar a fé das pessoas. Um milagre que eu acompanhei na Colômbia. Eu tive um tempo de missões na Colômbia, pela Jocum Campinas. E eu vou só compartilhar esse milagre. Nós fomos para uma região lá, a equipe de missionários, nós estávamos em 13 missionários. E nós fomos para uma região lá, chamava Bossa. Eu vou falar com cuidado para que as pessoas não entendam errado. Né? Bossa. Né? Era uma região de várias CDHUs de apartamento, né? Não havia igrejas lá, não havia nenhuma igreja lá, e eram vários assim, eu acredito que moravam em torno de umas 30 mil pessoas, e não havia uma igreja lá. E nós fomos convidados por uma igreja que ia inaugurar um trabalho lá, né? Por uma família que se mudou para lá e pediu cultos lá. Então a gente foi convidado para apoiar esse dia de inauguração da igreja no salão social de um condomínio. Pastor, nós fomos numa vanzinha que acho que cabia umas 8 pessoas, mas nós estávamos em 13, mais alguns irmãos, uns 16. Todo apertadinho, em missões a gente tem isso, né? Quem é missionário, você pergunta para ele assim, como que é o meio de transporte e missões? Ele vai ter muita história para contar. Vocês aqui tem muita história para contar. O Zé está olhando para mim, está rindo aqui. Ele pode contar muitas histórias sobre meios de transporte e tal, né?
A gente foi todo apertadinho, chegamos ao apartamento dessa família e apareceu assim na televisão, assim, ó, mais um caso de magia negra envolvendo crianças em Boça. Eu olhei para a irmã e disse assim, é aqui? Ela disse, é aqui. Falei, Thales, você tá num... Ela falando, né? Vocês estão numa região aqui que o tráfico controla muito. Aqui é um controle do tráfico, a polícia não chega muito aqui. Aqui é muito violento. Então aqui há muitos usuários de drogas. Os jovens se viciam muito rápido aqui. E as meninas, para bancar seus vícios, elas se prostituem. E quando elas se prostituem, muitas delas engravidam. E quando elas engravidam, elas não têm recurso, não estão viciadas, né? Não têm estrutura, elas abandonam nas praças. Porque tem muitas praças ao redor dessas CDH, é o que divide os condomínios. Né? São as praças. Então tem muitas crianças de praça. E aí o que acontece? Aqui tem muitos centros de ocultismo. Essas crianças não têm pai, não têm mãe. Aí os servos do inimigo pegam elas. Então vira e mexe aparece um caso, 2 casos, 3 casos. Aí a gente começou a entender que a realidade espiritual daquele lugar era outra coisa. E pastor, foi de ter feito. Nós fomos para o trabalho, a gente ia fazer o dia inteiro de evangelismo, de teatro, para convidar o pessoal para o culto à noite. Primeiro culto daquele lugar. Pastor, nós fomos com malabares. A gente foi com portagem. Não sei se o senhor sabe o que é portagem. Portagem é figura humana. Tipo, um vai subindo em cima do outro e forma uma figura humana. Forma um caminhão, forma não sei o quê. Já vi. Chama muita atenção das pessoas isso, né? Então a gente fez portagem, fez malabares, fez teatro. Nada. Pastor, sabe o que é nada? As pessoas ali, e cheias, as praças cheias, os comércios cheios. Isso foi no ano de 2017. As pessoas passavam perto da gente, parecia que a gente tinha como se fosse um manto igual do senhor aí, mas de invisibilidade. Que elas esbarravam na gente como se a gente não estivesse ali, elas não olhavam para nós. As crianças não iam até nós. A gente ficou doido, a gente pegou uma caixa de som, começamos a falar em português, a cantar, a gritar, a ficar doido, de dar de doido pro pessoal olhar pra gente. Nada, as pessoas não olhavam pra gente. A gente foi pro almoço triste, arrebentado. Nós fomos. E não havia assunto no almoço. E nosso líder falou assim, pessoal, isso é uma questão espiritual. E a gente precisa interceder. A gente vai almoçar e a gente vai voltar para a praça e a gente vai levantar um clamor ao Senhor. A gente terminou de almoçar, fomos para a praça e levantamos um clamor ali na praça pública de intercessão. Pastor, naquele momento Deus abriu os céus. Deus começou a trabalhar, porque 3 jovens já pararam ali, a gente perguntando o que estava acontecendo, o que era aquilo. E aquele ambiente de adoração, de louvor, de intercessão, envolveu um jovem ali. Ele começou a chorar muito, chorar. Ali ele decidiu entregar a vida dele para Jesus. Ali ele falou, eu quero me converter, eu quero aceitar Jesus, eu quero ter isso daí que vocês têm. Então aquilo a gente começou a ficar impactado. A partir daquela intercessão, as pessoas começaram a parar para escutar a gente, para ouvir a gente e tal. E aí a gente foi convidando as pessoas. Aí a gente percebeu que era uma questão espiritual. Só que isso não foi o milagre que eu queria contar para o senhor. Porque o milagre acontece no culto à noite. Quando chega no culto à noite, no salão social, tinha muitos visitantes, muitas crianças. O povo foi. E a gente ficou todo feliz. Glória a Deus, aleluia e tal. Só que a maioria da equipe não falava espanhol. Eu falava espanhol, o meu líder falava espanhol e alguns só. Quando faltava 10 minutinhos para ministração... O líder falou assim, ei, você que vai pregar. E eu não tinha nem palavra preparada, mas o que Deus me deu foi, conhecereis a verdade vos libertará. Eita glória. Eu só fiquei nisso, naquela palavra, verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Só saía isso do meu coração, pá. E aí, quando eu falei assim, alguém aqui decide por Jesus abandonar sua vida de pecado, de deixar tudo para trás, de ser uma nova criatura, tal, 12 pessoas veio à frente. Eita, e a gente ficou feliz. A seara tá madura aqui nessa noite, né? Glória a Deus. E veio uma senhorinha e tal. E ela chegou até a gente e ela me lembrava muito minha avó, então eu fui nela. Falei, vou orar para ela, ela lembrava muito minha avó. E eu falei, a senhora quer aceitar Jesus? Eu quero, filho, eu quero aceitar o Senhor Jesus, tal. Eu tenho até a foto com ela. Na foto ela tá bem emocionada.
Porque aí ela olhou pra mim, tal, a senhora aceita Jesus? Aceitou, fez a oração de confissão de fé e a gente foi orar por ela. E quando a gente foi orar por ela, de repente ela começou a puxar minha manga com muita força da minha camiseta, puxava, me chamava e eu olhei e falei, que foi, minha irmã? E ela olhou e falou assim, com lágrimas nos olhos, ela fez assim, olha aqui. E eu falei, que foi? E ela, o meu braço. Eu falei, que foi? Ela olhou pra mim e falou assim, eu não movimentava o meu braço. Eita, glória a Deus. E aí eu levei um impacto assim, falei, o que? Ela falou, eu não mexi o meu braço. A salvação chegou e já veio com cura para a vida dela. Ali o nome de Jesus foi glorificado naquela comunidade, naquele culto, naquela salão social. Então os milagres, eles acontecem para glorificar o nome de Jesus, né? Então são alguns milagres que eu compartilho para os irmãos. Tem vários aqui. Glória a Deus. Mas alguns que eu compartilho para os irmãos que a gente está com, acho que o horário apertado já. Ainda bem que se a gente fosse falar de igreja, né? Eu vou falar só um pouquinho, né? De igreja. Infelizmente tem muitos por aí que vendem o milagre, né? Falsificam o milagre. Para engrandecer o nome deles mesmos, né? Exatamente. Tem muitos bispos por aí, muitos apóstolos e muitos pastores aí que infelizmente, né? Não é o Jesus que cura, né? A minha igreja que cura, aqui que você que vai ser curado, né? Terça do milagre, quarta profética e tal, e o campo, e as pessoas morrendo lá no campo missionário. E precisando dessa oração, da palavra que cura, e não somente cura o corpo, mas que cura a alma. Porque maior enfermidade, só antes de eu passar para o Senhor, a pandemia nos assustou. Poxa, uma enfermidade que fez tantas famílias enlutadas, né? Mas tá acontecendo uma pandemia, já faz tempo, e as pessoas não sabem que é a pandemia do pecado. É verdade. Porque quando Israel, quando recebem Jesus, eles acham que Jesus ia libertar eles do reino de Roma, né? É isso mesmo. E Jesus veio para nos libertar de um reino muito maior, vamos dizer assim, a níveis humanos, muito mais sério do que reinos humanos, né? Que era o reino do pecado, que nos distanciou de Deus, que nos cortou de Deus. Esse era o reino que ele veio combater, que ele veio nos livrar desse reino, dessa escravidão do pecado, né? E a igreja do Senhor, hoje ela tem a liberdade, ela tem a chave na mão para libertar as almas. Antes de eu passar para o Senhor, eu deixo essa pergunta, né? A quem enviarei? A quem quer ir por nós? Será eu no meu coração, meu desejo é que o Senhor escute um eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, ou envia aquilo que eu tenho, envia os meus joelhos, as minhas orações, mas envia-me. Né? Que eu possa participar, que eu possa estar junto com o Senhor. Que o Senhor ele não possa ver a gente como mais um evangélico, mas como parceiros do reino dele aqui na terra. Né? Isso mesmo. Amém. Estou encantado. Glória a Deus, meu irmão, pela sua vida. Eu tenho certeza que essa mensagem está impactando corações nesse momento, porque eu sinto isso. Amém. Né? Amém. Já aconteceu, irmão Thales, de eu pregar numa rádio uma vez e eu ver com os olhos abertos um monte de corações recebendo aquela mensagem. Glória a Deus. E quanto mais eu via aqueles corações recebendo aquela mensagem, mais eu era impactado lá na rádio e mais a pregar, a palavra saía com mais poder da minha boca. Glória a Deus. E eu sinto isso aqui nesse momento. Amém. Também. Glória a Deus. Que tudo que o irmão falou aí foi direcionado por Deus. Amém. Né? Amém. E que tem pessoas que estão sendo, nesse momento, impactadas por esta mensagem. Amém. Né? Amém. Missionários que estão dormindo, outros que enterraram o talento também. Enterrado. Meu irmão, ainda dá tempo de você desenterrar esse talento antes que o Senhor chegue, né? E venha cobrar de você. Né? E eu tenho certeza que vidas serão transformadas. E eu quero pegar já um ganchinho na minha própria fala aqui, já dizer que esse programa, ele será postado no meu canal, que eu tenho um canal também no YouTube, que chama O Missionário, O maiúsculo, M de missionário maiúsculo, PR Rodmarques, PR de pastor, o P é maiúsculo também. Então estará sendo postado também, posteriormente essa gravação aqui ao vivo, vai estar lá. E só relembrando, também está sendo transmitido pela Opinião Play, do nosso amigo, o apóstolo Pietro Júnior,
um grande amigo, uma pessoa que nós aprendemos a admirar muito também. Tivemos ali na TV dele em Araras, uma oportunidade também, nós fomos entrevistados ali também, foi uma maravilha. Um abraço, apóstolo, que Deus abençoe a sua vida. Está sendo transmitido pela Rádio Pop, Rádio Web Pop de Hortolândia. Do nosso amigo José e do nosso amigão pastor Anderson Fraga, a rádio mais ouvida de Hortolândia. Todas as notícias de Hortolândia, o Zé é o primeiro que está lá. Olha que beleza. Com o microfone na boca das pessoas lá para ouvir alguma coisa, né? Hortolândia agora está, não sei se é todo mundo que sabe, mas Hortolândia agora eles estão gravar uma cena de filme que vai ser lançado na nossa ponte, que é uma das pontes mais bonitas do estádio que tem aqui em Hortolândia. Que show. E quem estava lá entrevistando os atores lá? Olha. O Zé da Rádio Pop. Glória. Seja Deus. Que bênção. E eu quero estar aqui falando também da confecções, né? Do nosso amigo, o pastor Anderson. Então até escrevi aqui, atenção você pastor ou pastora, dirigente do Círculo de Oração, líder do departamento infantil, você que está precisando fazer um uniforme para o seu departamento de congresso ou festividade, verdadeiramente os seus problemas acabaram. Com a CPE Estamparia e Confecções, você terá qualidade, preço baixo, pontualidade e ótimo atendimento. Confecções de batas, camisetas, vestidos, saias e muito mais. Será enviado para qualquer lugar do Brasil através do Zap 19 991 917676. Se você perdeu alguma coisa, entra no canal O Missionário Pastor Rodimars, que lá eu vou estar falando lá no canal e você vai poder anotar com calma tudo que eu falei através da CPE Estamparia do pastor Anderson Fraga. Beleza, galera? Estamos também aí sendo transmitido ao vivo pelo Missões Evódia no Sertão, pelo Facebook. Também estamos no YouTube, ao vivo, Missões Evódia no Sertão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no horário. Falta só 9 minutinhos. E eu queria fazer mais umas 2 perguntas, mas não vai dar tempo a resposta, que eu queria falar do seu evangelismo na PUC, que você evangeliza lá. Na USP. Que é USP, né? É USP. USP. Isso. Eu sempre pensei que era PUC. Aham. Na USP, onde pessoas ficam possessas por demônio no banheiro, os negros saem correndo atrás do Thales, procura a sala dele. Irmão Thales, tem gente lá no banheiro que precisa de uma libertação, irmão Thales vai pra lá. Tem também um trabalho que o irmão Thales faz na Praça em Valinhos também. Lá. Um movimento com todos os jovens ali, que é uma benção. Isso. Queria falar também com ele da viagem, como que ele conheceu o Evódia também. Foi. Mas não vai dar tempo. Mas não fique triste, porque eu tenho certeza, se Deus não vier, né, se Jesus não voltar para nos buscar, ele terá outra oportunidade. Nós vamos estar falando mais sobre isso, é como eu falei, né, que nós precisaria aí de 3 dias aí, né, umas 10 garrafas de café para estar falando sobre missões. Mas antes de encerrar, eu gostaria de você estar fazendo as suas considerações finais, tá bom? Agradecendo aí as pessoas que você... eu dei uma olhada aqui das pessoas que eu não estava vendo aqui, os comentários, e grandes amigos aqui, né? A irmã Roseli, o irmão Fabiano, a irmã Lindaura, nós temos o Misael Bonilha, um jovem missioneiro de Bolívia, né? Um grande amigo, mandou um abraço, lá de Santa Cruz, tá ligado aqui, né? Nós temos aqui também a irmã Edileuza, que esteve comigo no sertão, irmão Marcos, poxa, muita gente boa, muita gente abençoada, né? Um abração. O que eu quero dizer, pastor, é o seguinte, a gente da Missão Desafio Sem Fronteiras, nós estamos abertos para ir nas igrejas aqui, sabe, trabalhar com os irmãos, para levar um dia de conscientização missionária, para ir para fazer um culto de missões, uma tarde missionária, para conversar, para falar, para trocar ideias, né? Nós temos hoje um desafio, que aí esse é o desafio que eu queria falar para os irmãos. A nossa equipe missionária, ela não tem um carro. E nós vivemos ali mais ou menos em torno de uns 40, 50 minutos das comunidades. A gente utiliza o transporte público. Só que o transporte público lá, ele é pequeno, ele é um micro-ônibus,
né? E todo esse tempo a gente utilizava tal, só que o trabalho cresceu bastante. E então a gente tá ficando muito difícil a gente fazer o nosso trabalho lá por conta da falta do carro. Por quê? Porque a gente às vezes tem que levar uma cesta básica, né? Só uma comunidade são mais de 500 famílias. A gente vai levar 1, 2, 3 cestas básicas, é um número limitado que a gente consegue levar. E às vezes, por exemplo, pega muito espaço no ônibus, motorista não aceita. Tem uma situação que aconteceu que muitas crianças foram para ficar para tutela legal dos missionários, que abandono, questão de abandono familiar, e os missionários pegaram a tutela dessas crianças. E criança não paga o transporte. Então os motoristas não param pra gente porque criança não paga, porque pega o lugar de outro que paga. Então tá muito complicado a gente ir nas comunidades. E a gente tá fazendo todo o possível pra gente ir, se divide, se desdobra, gasta muito mais além pra gente ir atender os irmãos lá, fazer os cultos, apoiar socialmente. Só que a gente agora chegou numa situação que nós precisamos de um carro. Então a gente tá levantando o recurso de um carro. Na Bolívia, tudo que é lote, carro, aluguel, tudo é pago em dólares. Não é pago no peso boliviano por conta da valorização da moeda. Então nós levantamos um carro, né, um projeto. Nós precisamos de $10.000 para levantar esse carro, né? Porque tem que ser um carro ainda que aguente as estradas de lá. Porque quando é dia de chuva, nem os micro-ônibus vão. Porque ficam empoçados, fica uma situação muito complicada. Então, se alguém quiser participar, cooperar com determinada oferta ou até nos ajudar a falar, divulgar esse desafio, nós estamos muito abertos, nós precisamos, nós levantamos 10% desse valor, nós precisamos ainda 90%, nós cremos no Senhor. Então, eu lanço esse desafio para que, se alguém quiser nos ajudar, nós temos essa necessidade, que nós estamos procurando igrejas, parceiros, irmãos que podem nos ajudar com isso. E você pode encontrar no Instagram da Missão Desafio Sem Fronteiras o link da vaquinha. A gente fez uma vaquinha online e você pode ofertar por ali mesmo, ou pode me procurar no particular, no WhatsApp, né, no Facebook, tá? Tamo aí que a pessoa pode participar e mandar. Se você deseja ser um missionário, também tem essa. Nós recebemos candidatos a missões para treinar em missões. Nós estamos prestes a abrir uma turma para treinamento. Então, se alguém quiser ir, entrar em contato, a gente também treina. O nosso treinamento é de 3 meses. Tem todo um treinamento transcultural, teórico. É uma beleza. Um treinamento mesmo abençoador. Uma igreja que talvez tenha um candidato a missões pode mandar. E estamos aí. Estamos para contribuir com a igreja, para se unir com a igreja no trabalho missionário para que o evangelho cresça e possa se expandir. E eu agradeço demais aos irmãos por essa oportunidade. Eu me senti muito honrado. Estou aqui ainda um pouco nervoso com as pernas aqui. Porque diante de vocês, que são pessoas que quem conhece sabe, vocês não precisam falar, os frutos falam por si mesmo. Glória a Deus. E o testemunho de vocês, a história de vocês tem muito a nos ensinar. Eu digo, por ser um jovem e por ser um missionário, por ser um cristão, em todas as áreas da minha vida, vocês têm muito a contribuir, muito a me ensinar. Então eu glorifico a Deus pela vida de vocês e por vocês abrirem esse canal para a gente trazer a realidade do campo, falar para a igreja que a igreja precisa se envolver, que nós estamos chamando pessoas, alguém esperando por você. Irmão Thales, nós temos 3 minutinhos só. Você tem Pix aí? Tem o Pix. Tem. Galera, o Thales, a gente conhece ele há 4 anos. É uma pessoa de bom testemunho, bom caráter. Eu garanto a honestidade dele, o caráter bom que esse menino tem. Lembra da oferta? Os bolivianos ofertam com uma fruta. Com balinha. O Pix hoje em dia ele é tão bacana que você pode contribuir com R$1. Se você só não contribui com R$1 se você não quiser. O Thales vai estar passando o Pix dele em nome de Jesus. Contribui aí, nem que seja com R$1. Eu vou contribuir, nem que seja com R$1. Amém. Mas eu vou contribuir. Passa o Pix aí pra nós. O Pix é meu CPF. Tá. 460-432-288-07. Maravilha, vai ficar gravado lá no YouTube, galera. Beleza? Contribui aí. Vocês veem que é um missionário nato. Deus já escolheu ele no ventre da mãe dele. E cada R$1 que você contribuir, você está investindo em você mesmo. Amém? A gente não pode passar das 10h30, porque agora tem outros programas envolvidos, né? E então a gente vai estar dando um encerramento. Eu quero agradecer muito por você ter vindo. Aqui, para mim foi um culto. Amém. Né?
foi uma pregação, foi um ensinamento. Amém. Deus falou tremendamente demais no meu coração. Amém. E eu quero estar encerrando com uma oração. Amém. Eu vou pedir para você encerrar com uma oração para nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo na sua presença. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por nós estarmos aqui, Senhor, conversando a respeito dos seus interesses, Senhor. E eu peço uma única coisa, Deus, que tudo que a gente falou aqui possa produzir frutos no coração das pessoas e que o campo missionário possa receber pessoas através dessa live, Senhor. Que elas possam ser tocadas, conscientizadas e convencidas de que existe espaço para elas. Abençoe esse programa, Deus, a TV, a rádio, todos os envolvidos, pastor Rod Marcos, irmão Osés, todos eles que possam ser abençoados, ó Deus. Obrigado pela vida desses irmãos. Eu oro no nome de Jesus e te agradeço, Pai. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, galera, vocês que esteve com a gente aí até agora, que Deus abençoe a vida de vocês. E a semana que vem vai estar a irmã Fran aqui, uma mulher que veio do mundo aí, que só vocês assistindo para saber, beleza? Um abraço e até a próxima. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada.